com você, se você está aqui não é coincidência, amém? Amém. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou ao mestre: o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? Pausa. Gente, eu imagino que Jesus, ele deve ter vindo aqui no início do ministério dele, a galera só procurando ele para ter vida eterna. Se eu fosse Jesus, eu ia falar: velho, eu não vou ter paciência de lidar com esse tipo de coisa. Então olha sempre as razões das pessoas irem até Cristo: conquistas, prêmios, promoções, aquisições, uma nova vida eterna, nada para fazer. Ô mestre, o que você quer que eu faça? Mas tudo bem, não é o caso, vou continuar. Jesus respondeu para esse mestre da lei: o que é que a Escritura Sagrada diz a respeito disso? O homem respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, toda a alma, com todas as forças e com toda a sua mente, e ame o seu próximo da mesma forma que você se ama. Foi o que o mestre respondeu. Jesus falou: sua resposta está certa, faça isso e viverás eternamente. Ele falou assim: mas é muito fácil, já sei fazer isso, né? A conversa continua. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, por que se desculpar? Porque lá atrás ele estava querendo arrumar provas contra Cristo, agora de repente ele já quer se desculpar. Ele fala: pô, para que eu estou fazendo com Jesus aqui, meu Deus? Aí ele continua e fala assim, perguntou: mas quem é meu próximo? Eu sei que eu tenho que amar esse meu próximo, mas quem é meu próximo? Jesus respondeu assim, redobrem a atenção: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram sua roupa, bateram nele e deixaram ele quase morto. Vou repetir. No caminho deste homem de Jerusalém para Jericó, os ladrões assaltaram ele, tiraram a sua roupa, bateram nele e deixaram ele quase morto. O que este homem fez para estar na situação que estava? Nada. Certo? Então vamos continuar. Acontece que um sacerdote, depois eu vou explicar, estava descendo por aquele mesmo caminho, porém quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando, guardem isso, que estava viajando por aquele caminho, chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida o enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para a pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: toma conta dele. Na volta, eu vou pagar todas as despesas que ele te deu. Na volta da minha viagem. Jesus então perguntou para o mestre da lei, depois que ele termina de falar isso. Ele fala assim: na sua opinião, senhor mestre da lei, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: pois vá e faça a mesma coisa. Certo? Alguém aqui já tinha ouvido essa parábola? Então tá bom. Quem nunca tinha ouvido? Tá, seguinte, Jesus está falando com o mestre da lei. É importante falar o porquê com quem ele estava falando, porque se trata de uma pessoa ali que conhecia a lei. Se trata de uma pessoa ali que sabia as mesmas coisas que Cristo sabia. Mesma coisa que Jesus leu, o mestre da lei leu. A mesma verdade que Jesus aprendeu, que ele buscou em conhecimento, aquele mestre da lei, como vários outros, e este conjunto de mestres de lei, esse conjunto de pessoas que muito sabiam de lei, porém eles não sabiam ainda quem era Jesus, era tido como fariseus, tá? Mas por hora ele não é chamado de fariseu, ele é chamado apenas como mestre da lei. Então era uma pessoa que conhecia a lei, conhecia o que Cristo conhecia também. E ele fala: como que eu entro na vida eterna? Como eu faço? Como que eu recebo isso? Ele fala: como que você é o mestre da lei? Não, amar Deus, toda a minha força, toda a minha alma, com todo o meu entendimento, e amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Jesus falou: tá certo, então o que você está querendo saber, ué? O
que você não falou até agora que você já não saiba? É isso. Você está me buscando por que mais? Você está buscando mais conhecimento da Bíblia? Para que mais? Qual é a finalidade? É virar Barça, enciclopédia, saber mais que os outros, te ajudar nas decisões lá no Sinédrio depois? Qual a finalidade se você está querendo saber isso? Você já sabe a verdade. Aí ele virou e ficou meio... Ele falou assim, ixi, mas eu já sabia disso, vamos continuar a conversa com Jesus. Ele fala, mas quem é meu próximo? E aí, isso muda muito, porque mestre da lei, eles estavam dentro do Sinédrio, e o Sinédrio não tinha relacionamento com pessoas comuns, pessoas ordinárias, pessoas como a gente. Essas pessoas, elas se relacionavam entre elas, e elas davam todo tipo de feedback, e essas pessoas elas prestavam contas ao imperador romano, naquela época. É para eles que prestavam contas, é para quem eles davam feedback, falavam o que estava acontecendo. Então essas pessoas realmente não entendiam o que era amar o próximo. Para eles, amar o próximo era algo fácil, basta eu amar que essa pessoa do meu lado aqui no Sinédrio, que também já conhece a palavra de Deus. Então para eles não estava sensível entender quem é o próximo. Aí Jesus fala, então vem cá, vou te contar uma história rapidinho. A história é o seguinte, um homem estava saindo de Jerusalém para ir para Jericó. Nesse caminho ele é assaltado, ele é roubado, batem nele e ele fica ali como se estivesse morrendo. Aí, senhor mestre da lei, enquanto essa pessoa está ali, passam 3 pessoas por ela. A primeira delas é a pessoa que nós mais apostaríamos, mais deixaríamos as nossas fichas. Se nós fôssemos aqui, é que nós já conhecemos o desfecho da história, mas se nós não conhecêssemos essa história e fôssemos apostar em alguém que faria o bem para este homem, nós falaríamos, certamente esse sacerdote. Afinal, esse sacerdote, ele representava o povo perante Deus e Deus perante o povo. Isso no Velho Testamento. No Novo Testamento, ele representa Deus em todo lugar e para todas as pessoas. Ele não representa mais o povo, porque agora nós temos livre acesso a Deus. Todos nós somos sacerdotes. O que a palavra está querendo dizer é que qualquer um de nós, sacerdotes, qualquer de nós que já recebemos o amor de Deus, passamos diariamente por pessoas igual esse homem ali, que foi assaltado, batido, roubado e então estava ali para ser morto. Não tinha mais nada para ele, estava clamando por ajuda. Então o sacerdote olhou, passou, viu, não quis. Falou, não é comigo. Continuou o caminho dele, certo? Aí em segundo lugar, vieram os levitas. Os levitas, as pessoas que levam, aqui no Velho Testamento, responsáveis em carregar a presença de Deus, responsáveis por trazer toda a preparação do culto, responsáveis inclusive para dar direcionamento aos sacerdotes, pessoas com responsabilidades, com serviço ministerial, pessoas classificadas como capazes de levar a palavra adiante, de dar estrutura a todo o ministério, apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, pessoas que dão todo o suporte, altamente preparadas e à disposição disso. Não seriam pessoas aptas também para auxiliar as necessidades dessa pessoa? Nós não estamos falando até agora de sacerdotes e levitas, pessoas que estariam ali no nosso modo natural de pensar, é impossível um sacerdote, um levita, passar por aquele homem e deixar aquele homem nessa situação. Lembrando que, tanto o sacerdote quanto o levita, esses dois, eles eram do povo origem hebreu, pessoas que viviam lei, pessoas normalizadas, habituadas, automaticamente pensando com a mente de eu creio em Deus, mas não creio no Filho, mas creio em Deus, conheço as leis, mas não creio no Filho. Pessoas que estavam acostumadas a fazer o bem e achar que pelo bem que elas faziam, eu não preciso fazer nada a mais
daquilo que eu faço, porque eu já obedeço o que a lei me manda, e o que a lei fala para não fazer, eu não faço. Mas eu não tenho ainda a sensibilidade de enxergar quem é o próximo. Aí tem uma terceira opção, uma terceira situação. Jesus ele fala assim: olha, acontece que também aqui na minha história tem também o samaritano. O samaritano é um povo que não tem essa origem que eu acabei de falar para vocês, que é do povo hebreu. O povo de Samaria é a capital da Palestina. Samaria é a cidade que representa o pecado, a idolatria. Quando os filhos de Salomão lá atrás resolvem brigar e virar o reino do norte e o reino do sul, resolve virar a tribo de Judá contra Samaria. Samaria é a capital do pecado. Nós estamos falando de um contexto histórico, bíblico, para entender por que ele fala de um samaritano aqui. Ele poderia falar assim, ó, um judeu qualquer. Ele falou de sacerdote, ele falou de levita, que representam da melhor forma o povo judeu. Linhagem do povo hebreu, povo escolhido, determinado como o povo de Deus. Mas agora ele troca, ele pega exatamente, ele estava falando sem as distinções, me entendam? Ele estava falando de preto ou de branco e agora ele fala da cor distinta. Ele fala de A e agora é Z, ele fala então tá bom. Então agora presta atenção, mestre da lei, porque agora vai confundir sua cabeça. O samaritano passa pelo mesmo caminho que passou o sacerdote, que passa a levita. Esse cara que é um idólatra, não tem Deus no coração dele, não conhece a lei, não aplica a lei, não diz respeito à vida dele com aquilo que se deve fazer, não sabe aquilo que Deus quer para ele, porque não quis, não escolheu viver assim. Só que essa pessoa sabe quem é o próximo dela, e porque essa pessoa sabe, a hora que ela vê aquele homem nesse estado, roubado, batido e jogado ali, numa situação lá para ser morto, ela entende, ela tem misericórdia dessa pessoa. Ela dá banho nela com vinho e azeite, ela enfaixa, leva para uma pensão, fica com ela, mas vocês lembram que esse samaritano estava no meio de uma viagem, coisa que nem o sacerdote nem o levita estava. Pior ainda, porque ele já sabia o que ele estava fazendo em Jericó. E olha que para uma pessoa da Samaria está indo fazer alguma coisa em Jericó, meu amigo, está andando faz tempo. Está camelando. Não era de Jerusalém, não estou passando pelo caminho, está vindo lá da Samaria. A viagem é triplicada, quadruplicada, mas ele é o único que tem um objetivo ali, está em viagem. Mas ele fala, não, pera, calma, time out no meu problema, eu vou te pôr meu problema todo aqui do lado, vou perder meu prazo, esquece o que eu estou fazendo. Amigão, o que está acontecendo com você? Essa pessoa, repito, não conhece lei, não sacrifica nada, essa pessoa não vai no Shabá, não vai na festa das Páscoas, não comemora nenhuma festa judaica, essa pessoa nunca pisou no sinédrio e nem sabe o que é sumo sacerdote, nem o que é o tabernáculo, não sabe nada disso, mas ele sabe isso aqui. Miguel, qual é a tua necessidade? Vamos lá, que o que eu tenho na minha mão, a forma que eu puder, eu vou te acudir. Mas olha, eu sou lá de Samaria, tá? Meu amigo, não tem problema, eu preciso de ajuda. Ele fala, amigão, eu preciso pro cara da pensão. Eu já cuidei dele, já dei banho nele, já enfaixei, já trouxe ele aqui, já fiquei com ele. Eu não estou me livrando dele, me entenda, não quero mal dele, não me leve a mal. Eu só vou fazer o que eu tinha para fazer aqui, agora que ele já está remediado, e já volto para falar com ele. Ó, a despesa que ele desce é por minha conta, tá? Lembrando que Samaria não é diferente do povo hebreu. Samaria, a agricultura lá é de subsistência, não é que nem o povo hebreu, que Deus abençoava tudo que colocava a mão e tinha com fartura. Volta, paga a situação, continua com o cara, e aí Jesus encerra a historinha e fala assim, vai lá, mestre da lei, agora fala você para mim, já que você é o sabichão. Quem é a pessoa que amou o próximo? Ele fala, o samaritano. Por um cara, mestre da lei, falar que alguém de Samaria é o exemplo para ser usado, aplicado, é ele que é a pessoa certa ali, eu posso te dizer que é a mesma coisa que um palmeirense falar que o Corinthians é o melhor time do mundo.
É leve ainda a minha comparação, é leve. É leve, quer descobrir o tanto que é choque o negócio? Vai ler João 4, Jesus com a mulher samaritana. Você vai pegar mais base do porquê que é tão difícil essa relação. É a mesma coisa, é falar pecado e é falar vida com Deus. E ele usa uma pessoa, Elias, que está lá no pecado, com os dois pezinhos afundados, nem sabe o que está fazendo. Você falar de céu, ela vai falar que é um mundo azul lá em cima. Não entende nada do que está acontecendo, mas é sensível, sabe acudir a necessidade do próximo. Essa é a situação, esse é o entendimento que Cristo, através desta conversa, Ele nos traz, para nós lembrarmos que é muito importante o nosso conhecimento, a nossa congregação, o nosso buscar a Deus, o nosso íntimo com Deus, mas isso daí está nos levando para o céu? Porque eu vejo nesse samaritano, dado como exemplo na conversa de Cristo com esse mestre da lei, aquilo que Cristo deixou para os discípulos: você ide, portanto, e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os e os ensinando a guardar todos os mandamentos. É uma relação que Cristo pede para nós, não é apenas um ato, não é apenas um serviço esporádico, único, é uma relação, é um comprometimento. Esse samaritano se comprometeu com a necessidade daquela pessoa, certo? Já que é uma reflexão para nós trazermos e aplicarmos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para sabermos se seríamos um sacerdote, um levita, porém não fazendo nada daquilo que sabemos, ou uma pessoa que pouco sabemos, mas entendemos a necessidade, o feeling, o que aquela pessoa está precisando. Não foi dinheiro, hein, que resolveu a parada do nosso amigo ali, não. Foi tempo, atenção, carinho. O que estava na mão do samaritano, ele soube passar adiante. Esse é o verdadeiro significado. Se um dia vocês perguntarem para vocês mesmos ou para outra pessoa: Stefano, o que é oferta? Quando vocês ouvirem esse nome, vocês vão lembrar assim: oferta é o que o samaritano fez com aquele homem. Do que ele tinha, não é só dinheiro, do que ele tinha, ele repartiu. Amém? Chega, eu falei muito e estou ficando louco também. Vamos para os pedidos de oração. Eu li, para quem quiser reler, eu li Lucas 10, do 25 ao